então para o texto bíblico desta noite. Eu disse para os irmãos, eu publiquei que nós iríamos até o versículo de número 32, mas isso é impossível. Eu acho que eu não chego nem no versículo 24 hoje, 25. Mas eu vou tentar chegar até o versículo 25, tá certo? Então nós vamos do versículo 18, capítulo 1, verso 18, até o verso de número 25. Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amado Senhor, soberano Deus, diante da Tua palavra, ó Pai, diante de um tema tão poderoso, nos ajuda nesta noite, meu Senhor, a estarmos com nossos corações completamente rendidos à Tua vontade. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite nos abra os olhos, nos abra, Senhor amado, o entendimento, aplique Tua palavra aos nossos corações. Ó Pai, que mais uma vez a manifestação da graça que houve em Cristo Jesus seja mais uma vez ratificada em nossas vidas hoje, através do Evangelho, através da Tua palavra, através da palavra que o Senhor nos ministrou através do Teu servo Paulo. Meu Senhor, em nome de Jesus, nos ensina mais uma vez, fala conosco e nos ajuda, Senhor, a ver as coisas de maneira como o Senhor quer que nós a vejamos e não como o mundo a vê. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é cosmovisão? O que é cosmovisão? Como se vê o mundo. Uma visão de mundo. Uma maneira como você vê as coisas. Essa visão de mundo, essa cosmovisão nossa, ou a cosmovisão, ela pode ser tanto uma cosmovisão cristã como anticristã. A cosmovisão, ela pode ser de caráter de orientação bíblica como antibíblica. E é interessante porque a cosmovisão, quando ela não é de caráter bíblico, ela é sempre antibíblica. Quando ela não está submissa aos preceitos bíblicos, ela sempre estará submissa a coisas que são antibíblicas. Não existe, como eu já falei aqui várias vezes, e alguns já até repetiram isso, não existe muro espiritual. Não existe essa coisa de mais ou menos. Eu sou mais ou menos crente, eu creio mais ou menos na Bíblia, eu acredito em algumas coisas da Bíblia, outras não. Eu acredito que tem coisas da Bíblia que são boas, outras não são boas. Ou eu creio na Escritura, ou eu não creio na Escritura. Porque toda a Escritura, divinamente inspirada, é apta para corrigir, para redarguir. Então, é toda a Escritura. Eu não posso redigir um texto para mim. Lá pelos inícios do século II, eu não tenho certeza se é segundo ou terceiro século, não, acho que é bem mais à frente do que isso. Quem lembrar aí vai me dizer.
Houve um cara chamado Marcião que ele começou a ler a Bíblia. Só que ele não concordava, ele não gostava de judeus e ele não concordava com a ideia do judaísmo que ele olhava e via aquela questão da lei. Ele não concordava com nada disso, ele não gostava de nada disso. Então o que ele fez? Ele redigiu uma Bíblia própria. Então ele tirou o Evangelho de Mateus, tirou o Evangelho de Marcos, deixou só uma parte de Lucas, tirou o Evangelho de João, deixou uma parte do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, tirou algumas partes das cartas de Pedro e de Tiago, anulou Tiago, jogou Tiago fora, né? Então assim, ele fez uma Bíblia para ele, pelo que ele concordava. Quando ele achava que estava bom, que estava de acordo com a visão dele, então ele deixava. O que ele achava que estava contrário à visão dele, ele tirava. Essa ideia de uma hermenêutica ou de uma edição da Bíblia, de acordo com o que a gente pensa, e o que foi o que Marcião fez, é o que estamos vendo nos nossos dias outra vez. Estamos vendo uma edição da Bíblia, então muita gente está dizendo, algumas partes da Bíblia não servem mais. Uma das partes da Bíblia que não servem mais para essas pessoas é esse texto que nós vamos ler hoje. Esse texto, para muita gente, é um texto retrógrado, ultrapassado, um texto patriarcal, um texto que não reflete o pensamento de uma sociedade como a nossa. Esse texto não reflete a iluminação da mente dos homens do nosso século. Esse é um texto ultrapassado, um texto que não deve ser lido à luz da nossa época. Nós deveríamos ler esse texto de outra maneira. Mas como o texto tem um dono, foi Paulo que escreveu, e a primeira regra da exegese é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O texto bíblico tem um autor. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai olhar para o texto é saber o que é que o autor está dizendo. Ele está escrevendo, é o pensamento dele, inspirado pelo Senhor. Então, eu tenho que saber o que Deus falou através do seu servo Paulo. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Versículo número 18. Paulo começa aqui a apresentar um contraponto ao que ele disse anteriormente, ou melhor, não um contraponto, mas uma complementação. Ele vai dizer o porquê ele disse as coisas anteriores. Primeiro ele disse que ele não se envergonhava do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E aí ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Ok. Aí na sequência ele diz, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Talvez você ache que houve uma quebra no pensamento aí. Mas não houve uma quebra. O que Paulo está fazendo é, primeiro ele apresentou as suas características, a sua insígnia, né? o seu currículo. Depois ele falou sobre o evangelho que ele vai pregar. E agora ele vai mostrar detalhadamente o que é esse evangelho. Em primeiro lugar, ele vai mostrar aquilo que todo pregador deveria fazer. Primeiro nós mostramos eu reaprendi essa semana com o Rod Balka, a pecaminosidade do pecado, ou a gravidade que o pecado causa na aliança do homem com Deus. Porque a gente está numa época que as pessoas estão tentando aliviar, sabe? Não é tão pesado assim. Então, o texto do versículo 18, Paulo primeiro falou, nós pregamos o Evangelho. Por que nós pregamos o Evangelho? Versículo 18 então disse, porque a ira de Deus se revela do céu. Vamos lá, alguns pontos aí. Primeiro, a ira de Deus. Esse é um tema que nós temos abordado pouco, nós temos ouvido pouco, e não é popular. Esse não é um tema popular, não é um tema de conferência. Você já viu alguma conferência de avivamento dizendo, venha para a noite da ira de Deus? Eu acho que não vai dar diferente, né? Campanha a ira de Deus. Será que vai dar gente nessa campanha? Não vai, não. Então, a ira de Deus, ela se tornou uma coisa ultrapassada porque nós estamos vivendo na ditadura do amor. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo deve ser amável e aquele amável cor-de-rosa. Aquele amável florido. Não é um amável qualquer, não é um amor como a Escritura nos mostra. É um amor florido, é um amor meigo, sabe? Você tem que falar palavras meigas.
Você tem que ser meigo o tempo todo. Você tem que ser, ter cautela para o que vai se dizer, porque qualquer palavra pode ferir os sentimentos das pessoas. Só que o Evangelho não está preocupado com sentimentos, está preocupado com verdades. E a verdade é superior ao que eu penso, ao que eu sinto a respeito dela. Então a ira de Deus é uma realidade, independente de que eu sinta medo, que eu sinta pavor, que eu chore, que eu esperneie, a ira de Deus é uma realidade. O livro, a Bíblia, se fecha com a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Apocalipse é um livro que mostra as taças da ira de Deus sendo derramadas. O Deus que falou desde o princípio que ele se vingaria, mostrando isso no final. A justiça dele sendo derramada. E no final, o inferno recebendo aqueles que foram inimigos de Deus em toda a sua existência. É assim que se fecha a Escritura. Então a ira de Deus é uma realidade. E a ira aqui, a palavra ira, ela vem da palavra orgue, que é o grego. E orgue é uma palavra que no português, do latim para o português, veio de uma forma estranha talvez para a Bíblia. Porque orgue aqui é orgia. Mas você fala, o que tem a ver a ira de Deus com um negócio desse? Porque na verdade a palavra originalmente significa paixões. Entrega total a uma paixão, a um desejo, a um sentimento. Quando Paulo usa essa palavra aqui, não é ele só aqui não. Ele usa essa mesma palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. No mesmo livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pedro vai usar essa mesma palavra na sua carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 ou 21, um desses versículos. Ele vai usar a mesma palavra, é o mesmo orgue. Significa que quando Deus age, quando ele exerce a ira, ele tem vontade de fazer isso. Ele está no desejo de fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele não está fazendo contra a vontade dele. Ele tem vontade, ele usa isso, ele faz isso com toda a sua vontade, com toda a sua força, com todo o seu desejo. O desejo de Deus é um desejo de justiça. E quando ele exerce justiça, ele faz isso com toda a sua vontade. A gente tem um pensamento complicado sobre justiça, porque a gente acha que justiça é uma coisa que depende de cada ponto de vista. Justiça não depende do ponto de vista. E aqui nós não estamos tratando de uma questão social, sociológica. Estamos tratando aqui de uma questão teológica, tá certo? Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que a ira de Deus, quando Paulo diz a ira de Deus se revela, ou seja, o juízo de Deus se revela do céu. O que é que ele estava falando antes? Do que ele estava falando antes disso? Hã? E um pouquinho antes? Ele está falando do Evangelho. E está dizendo então aqui que essa ira de Deus se revela do céu também pela pregação do Evangelho. Pela revelação do Evangelho. Eu quero chamar você para um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versos 32 ao 38. Mateus, capítulo 10, versos 32 ao 38. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim em dissensão. Eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. 39. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á.
está com os discípulos a caminho de Jerusalém e ele sabe que será crucificado lá. Os discípulos não sabem. Né? Ele está com os discípulos aqui, conversando com relação à vida cristã. E há um debate aqui entre eles, logo após ali o Sermão do Monte, depois eles saírem, aí há um debate aqui entre eles, e Jesus começa a falar com eles, olha, quem não confessa o meu nome diante dos homens, eu não o confessarei diante do Pai. Aqui Jesus está colocando duas cosmovisões em atrito, em guerra. Agora você tem o mundo e Jesus. Agora você tem a palavra do mundo e a palavra de Jesus. Agora você tem o reino do mundo e o reino de Cristo. E ele está dizendo, agora eu vim e quem vem me confessar, quem tem a coragem de me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Primeiro aqui ele está fazendo, vamos colocar um contexto. Confessar o senhorio de Cristo diante dos homens naquele período, no Império Romano, era o mesmo que você dizer, eu não obedeço à ordem de imperadores se eles ordenarem que eu o adore. Porque os imperadores romanos queriam adoração como deuses. Os cristãos diziam, nós não vamos adorar o imperador. E o ato de dizer, Jesus é Senhor, que para nós hoje é um negócio banal, escreve no para-brisa do carro, escreve na camisa, para eles era uma sentença de morte. Porque Quírios era o Senhor, o dono, o Senhor, o soberano, o rei. E só tinha um rei, César. E quem dissesse que havia outro, era passível de pena e de morte. Então, confessar a Jesus como Senhor era o mesmo que colocar sobre a sua cabeça a espada. Aí Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque a partir de agora, eu vou dividir vocês em dois grupos. Esse grupo que está sendo dividido aqui, será o grupo que cabe em Romanos, quando Paulo fala da ira de Deus que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, é contra esse grupo oposto ao cristianismo, a Jesus Cristo. Agora tem um grupo que, apesar de ter ouvido o Evangelho, rejeita o Evangelho, rejeita a Cristo, rejeita o senhorio do Senhor, e não só isso, rejeita ao próprio Deus. Os homens, irmãos, não amam a Deus. Os homens que estão criando deuses à sua imagem. Talvez aquele amigo seu que fala assim, não, eu acredito em Deus. Ele não acredita em Deus, este Deus bíblico. Ele acredita em uma possibilidade de uma entidade que abençoa as pessoas igualmente. Mas se você falar para ele, olha, a ira de Deus está guardada para todo aquele que não confessa, ele diz, eu não acredito nesse negócio de inferno. Para mim isso não existe. Eu não acredito nesse negócio de ira de Deus. Deus não se ira, Deus não tem raiva. Deus é bom, Deus é amor. Então, esse pensamento de que Deus é bom e é amor, anula isso aqui. E o fato que Paulo está mostrando aqui é que a ira de Deus se revela justamente contra aqueles que pegaram esta verdade e escondem ela. Preste atenção nisso aqui. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra detém aqui significa coloca impedimento, esconde, camufla, faz com que essa verdade não se apresente. O que é que nós estamos vendo hoje no mundo? O convite à comunhão de todas as religiões. O convite ao pensamento do bem. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa iluminada. Esses jargões que o mundo usa, nada mais é do que a tentativa de fazer assim, olha, venha para cá, você não precisa ser assim. Você não precisa pensar desse jeito. O importante é que todos nós aqui estamos unidos, somos um só. Somos humanos e nos amamos, e Deus é amor, e onde tem amor, Deus está presente. Os homens ímpios, e aqui impiedade, o pastor Daniel até falou isso na última pregação dele, mas impiedade vem de contrário à piedade. É aquele que não é piedoso, aquele que não teme o nome do Senhor, aquele que não teme a Deus, aquele que não ama as coisas do Senhor.
era o ímpio. Então, o homem mundano, ele é um homem ímpio. Ele não ama as coisas de Deus. Você sabe por que as pessoas não vão para a igreja? Elas não vão para a igreja porque a programação é ruim, não. Elas não vão para a igreja porque elas não querem ouvir isso. Elas não vão para a igreja porque elas não querem ouvir a respeito de pecado. Pecado é uma palavra proibida no dicionário do mundo moderno. Você não pode falar de pecado. Você não pode falar de juízo. Você não pode falar de um Deus que determina como você deve andar e viver. Você tem que pensar e lembrar que você é um ser livre, um homem livre, uma pessoa livre. A sua mente deve se abrir, deve ser uma mente ampla, aberta às coisas do mundo, aberta a um progresso, uma progressão, uma coisa que vai crescer, que vai se tornar grande no futuro. Uma humanidade que será transformada pelo conhecimento e pelo amor mútuo. É uma espécie de escatologia ao contrário. É um apocalipse ao contrário, onde os homens transformarão a sociedade numa sociedade perfeita. Então, o que eles fazem nada mais é do que maquiar a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Deus é contra e ele vai revelar a sua ira contra os homens que toda impiedade e perversão ou impureza dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Qual é a injustiça? Qual é a injustiça, irmãos, que Paulo está falando aqui? Paulo não está falando de justiça social. Paulo não está falando aqui de ajudar as pessoas que estão menos abastadas. Não se trata disso aqui. Injustiça aqui não é a ausência da justiça humana. Versículo 19 vai dizer qual é a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que é que Paulo está dizendo? Deus revela a sua ira contra a impiedade e perversão, ou perversidade dos homens, porque eles conhecem a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele manifestou. E neles está esse conhecimento intrínseco. Eles têm esse conhecimento dentro deles. Certo? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Qual é a impiedade e a injustiça? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não se submetem a Ele como Deus. Então você pode dizer assim, mas, pastor, tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não tem. Não tem. Ninguém poderá chegar diante do tribunal de Cristo e dizer, Senhor, eu não te servi porque eu não te conhecia. Não há desculpa. Não há qualquer forma de escapar do juízo de Deus. Porque todos, absolutamente todos, estão condenados. Eles são retirados da condenação mediante a graça de Deus, através da pregação do Evangelho e da conversão desses homens. Mas lembre-se do que João falou. Eles viram a luz, mas as suas obras eram más. Então o que eles fizeram? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles fogem da luz e voltam para as trevas. Eles não têm desculpas. Muita gente, o agnóstico, por exemplo, se você conhecer uma pessoa agnóstica, o que é agnóstico? O agnóstico vai dizer que ele não tem ferramenta suficiente, ele não tem prova suficiente para provar que Deus existe ou não existe. Então, para ele, não faz qualquer diferença. Diferente do ateu, que o ateu vai dizer, eu não acredito. Para mim, a ideia de um Deus é uma ideia inventada, não creio, não acredito, não vivo em submissão a qualquer tipo de entidade. Eu não acredito. O agnóstico vai dizer, não, assim, pode ser que exista, pode ser que não exista. Eu não tenho provas. O agnóstico vai chegar diante do trono de Deus e vai dizer, Senhor, eu não tive provas, eu não consegui, o Senhor não se revelou de uma forma clara para mim. E ele vai ouvir o mesmo que os outros, apartai-me de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é desculpa. O apóstolo Paulo deixa muito claro que já existem duas categorias de pessoas. Primeiro ele falou, o justo viverá pela fé. Do outro lado está, o ímpio sofrerá a ira de Deus. Não existe um meio termo aqui, não existe nada entre o versículo 17 e o versículo
18. Não tem nada nas entrelinhas, né, como disse um aí esses dias. Não existe negócio de entrelinhas do texto bíblico aqui, não. Como que diz assim, olha, é porque aqui você tem que ter uma interpretação mais profunda, porque não foi isso que ele quis dizer. Versículo 17, o justo viverá pela fé. Versículo 18, a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Existem duas categorias de pessoas: salvos em Cristo Jesus, condenados porque não conheceram a Cristo Jesus. Não existe um meio termo. Não existe aquela população que, porque, judeu será salvo porque é judeu. Não. Judeu será salvo se converter a Cristo. Se ele não se converter a Cristo, ele está perdido e condenado do mesmo jeito de todos os demais. Não, mas porque tem aquela pessoa que vivia lá no meio da mata, ela tem o testemunho. Irmãos, tem um livro, tem um autor, um antropólogo, chamado Tom Richardson. Nem tudo que ele fala eu concordo. Mas ele contou uma história, porque ele é missionário também, ele é antropólogo e missionário. Ele foi para uma tribo, na Papua Nova Guiné, um negócio assim, lá da Austrália. Pessoal assim, bem isolado. Nunca tinha havido qualquer contato entre pessoas de outras nações com aquele povo. Eles foram os primeiros a chegarem lá. Ele foi como missionário para essa tribo. Chegando a essa tribo, ele, como todo missionário normalmente faz, ele passa um tempo estudando os costumes daquela população. E ele descobriu que aquela população que nunca teve nenhum contato com ninguém da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, ninguém. Eles eram absolutamente isolados. Eles tinham um costume, um ritual de todos os finais, eu não sei se era final de ano, ou se era uma data específica, eles se reuniam toda a tribo, colocavam uma espécie de uma velhinha, uma coisa assim, em um barquinho, faziam uma espécie de um ritual e soltavam aquele barquinho na água do rio e a água carregava aquele barquinho. E ele viu esse ritual por 2 vezes. Na terceira, um dia ele perguntou a um dos anciãos, quando ele já estava começando a conversar na língua deles, ele perguntou ao ancião: o que significa? E ele disse: isso é porque nós temos culpas, nós erramos. Então, para que o Deus dos céus perdoe nossas culpas e leve as nossas culpas para longe de nós. O barquinho são nossas culpas que ele está levando para longe de nós. Quem ensinou a eles que havia um Deus que se ira contra a culpa, julga a culpa e deve, para que o pecador seja perdoado, ele deve ser remido, deve ser tirado o seu pecado dele. Como é que eles sabiam? Eles sabiam. Se você pegar povos muito primitivos, eles têm noções claras de adoração. Todos eles têm. Ele pode desviar a adoração dele para outros seres, mas todos eles têm noção de que, primeiro, existe um ser superior e, segundo, ele deve obediência a esse ser superior. Todos eles sabem. O Evangelho é o único capaz de iluminá-lo, de trazê-lo ao conhecimento de quem realmente é a luz que pode iluminar o coração e o pensamento dele. O Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo é a única capaz de salvá-lo. Mas essa pregação do Evangelho é o que Paulo disse. De um lado, a pregação do Evangelho resgata um grupo. Por outro lado, há um grupo de ímpios, perversos, que odeiam a Deus. E a palavra grega aqui, para os perversos, é aqueles que odeiam a Deus. Eles odeiam a Deus, o Deus, a religião. Aí você pode pensar assim, mas essa semana passada, por exemplo, e agora na Europa começou de novo, né? Um grupo aqui no Brasil, em Santa Catarina, se não me engano, subiu numa cruz à frente da igreja, e tirou fotos e xingou e palavrões, e fez gestos pornográficos em cima da cruz e postou nas redes sociais. Você pode falar assim, esse povo odeia a Cristo. Talvez eles odeiem mais do que a Cristo, eles odeiem a religião, mas eles nem sabem o que direito eles estão fazendo. Mas é um ódio por tudo o que diz respeito a Deus. Estão acontecendo ataques terroristas na França, se eu não me engano, em Viena. Foi França e Viena aí? Teve 3º lugar, eu não me lembro onde foi. E um padre, fechando a igreja no final da tarde, foi baleado e está em estado grave. E o atirador
era um muçulmano. Mas aí, assim, os atentados estão acontecendo de novo em vários lugares lá. E a Europa está em estado de alerta outra vez. Um checheno, a semana passada, decapitou uma mulher na região lá de Paris, se não me engano. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Essa mulher dizem que era uma mulher cristã. Na África é muito comum os povos mais tribais perseguirem de forma ferrenha a igreja cristã, expulsando cristãos, matando, queimando igrejas, queimando cidades inteiras, vilarejos inteiros. É muito comum. Há um grupo que odeia a Deus. Mas para esse grupo que odeia a Deus, o Senhor diz: a ira dele se revela dos céus contra toda perversão e impiedade. E principalmente porque Deus se deu a revelar a eles. Mas ao invés deles conhecerem a Deus, eles passam a adorar a criatura. Eles rejeitam o Criador e passam a adorar a criatura. Tem um livro aqui, eu não trouxe para ler não, eu só trouxe para apresentar aos irmãos. É o quê? Heresia, cara, socialismo. Esse livro aqui é de Peter Jones, A Ameaça Pagã. Peter Jones ele faz um levantamento sobre as religiões pagãs no mundo, já pelo menos ali nos 10, ou mais de 10 anos. Acho que tem mais de 10 anos que ele já faz isso. E ele começou a notar que há uma mudança na maneira como as religiões pagãs estão influenciando o mundo. Se você notar direitinho, você vai ver que as religiões de raiz afro estão diminuindo muito. De que você tinha lá um terreiro a cada esquina. Cada bairro tinha 3, 4. Hoje você tem dificuldade de achar um. Está mais, em alguns lugares, bem mais isolados. Se você pegar o número de pessoas americanos que apresentavam, diziam que tinham aspirações por coisas assim espirituais, tem diminuído. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão transformando o Evangelho em uma religião que eles possam abraçar. Eles estão editando o Evangelho e dizendo: essas coisas nós podemos abraçar. Há um grupo, e aqui ele vai falar, na página 143, ele fala de um grupo de mulheres que são adeptas da bruxaria lá nos Estados Unidos. Uma delas é uma das líderes conhecidas mundialmente, e ela está apresentando uma nova deusa que substitui Jesus. Porque ela diz: olha, a escritura cristã ela é patriarcal e machista, mas nós agora vamos apresentar uma deusa feminina e que vai mudar a perspectiva, porque a nova era é feminina. Quando a gente às vezes fala de algumas coisas com relação às mulheres acham que é machismo. As mulheres acham que a gente está sendo: não, isso aí é patriarcalismo, isso aí é coisa do passado, isso aí é porque Paulo não entendia as questões das mulheres. O que você está ouvindo é uma armadilha para a sua alma. É uma armadilha para o seu coração. Mulheres sentimentais. Isso não é um defeito, não, irmãos. Deus fez vocês assim porque nós, homens, somos, digamos assim, somos muito frios. Nós somos calculistas. A gente diz: é assim, não é assim, não é assim. A gente não chora porque ele não fez, não. Né? A gente não chora porque, o cara, você está feio hoje. Essa camisa sua não combina. A gente não chora por isso, né? Tem mulher que chora. Se ela olhar feio para a cara dela, ela chora. Se falar alguma coisa que magoa, ela chora. O homem não chora assim. São características. Só que o que elas estão tentando fazer não é mostrar essas características. O que elas estão tentando fazer é mudar a verdade de Deus em outra coisa. Mais palatável, mais agradável, mais socialmente aceitável.
Porque as regras da sociedade mudaram, então a Bíblia tem que mudar. É errado. Então Paulo apresenta essas duas questões aqui. Primeiro, que a ira de Deus se revela contra todo homem, contra toda impiedade. E aí eu quero que você vá lá para Romanos, capítulo 2, versos 8 e 9. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Paulo repete em Romanos 2, 8 e 9, e depois ele vai falar de Tessalonicenses, depois ele vai falar também mais à frente em capítulo 11, capítulo 10 e 11 de Romanos, ele retoma o assunto. Ele fala sobre essa ira como a representação da justiça de Deus executada. E aqui, irmãos, o quadro que Paulo está pintando é terrível. Porque eu quero que você tenha a lembrança do seguinte: Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O texto bíblico diz, lá em Gênesis capítulo 19, que 3 anjos foram a Abraão. Só que um deles se apresenta de tal maneira que Abraão se rende a ele, se prostra a ele. Então a gente entende que ali é uma teofania. Deus está se apresentando diante de Abraão, provavelmente Jesus ali. E ele fala com Abraão a respeito de Isaac, e depois ele fala: olha, não vou esconder de você, Abraão. Nós viemos para ver o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Entenda, Deus não precisa descer do céu para saber o que está acontecendo aqui. Isso é uma linguagem hebraica, certo? Quando ele vai saindo, Abraão sabe o que vai acontecer. Abraão começa a interceder pela cidade. Os anjos que estavam com ele já foram. Está só Abraão e o Senhor. E Abraão começa a interceder pelo povo. E Abraão fala: Senhor, se tiverem 50 justos na cidade, se tiverem 40 justos, 30 justos, 25, se tiver 5 justos na cidade, não tinha. Porque se você conta aí, Ló, as 3 filhas, porque a mulher não conta, né? A mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Então só tinha 4. Não tinha 5. Se Deus não fosse misericordioso, fala assim: olha, Abraão, o trato era 5. Não tinha 5 para ter todo mundo. Mas como ele é misericordioso, ele tira Ló e a sua esposa e suas filhas. Mas olha o que está acontecendo. Abraão vê os anjos irem até Sodoma e Gomorra. Eles não vão lá pregar o evangelho, vão? Eles foram lá como Jonas foi para Nínive? Não. Eles foram, tiraram Ló. Quando Ló saiu, eles apressaram a saída de Ló, empurraram, expulsaram Ló da cidade. E quando Ló se afasta um pouco mais, a mulher olha para trás e vê a cidade sendo consumida por fogo e enxofre. Abraão, na manhã seguinte, se levanta e vai para o alto do monte lá, do cume, e olha para a cidade. E tudo que ele vê é uma fornalha de fogo que sobe até os céus. Fumaça e fogo. Todo o vale, lembra o vale que Ló disse: olha, tudo verdinho, bonitinho, vou para lá. Todo aquele vale tinha sido destruído por fogo e enxofre. Quando a gente diz que todo o vale tinha sido destruído, foram 5 cidades. Todos, nas 5 cidades, foram mortos, destruídos. Todos. Mulheres, crianças, idosos, homens, mulheres, negros, pardos, loiras, morenas, todo mundo. Não há distinção para o juízo de Deus. Não há cota no juízo, nem minoria no juízo de Deus. No juízo do Senhor é pecadores e remidos. Os remidos não deixam de ser pecadores, não, são pecadores remidos. A ira de Deus que Paulo está mostrando aqui é a mesma. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. A impiedade que havia em Sodoma e Gomorra, a impiedade que havia em Tiro e Sidom, a impiedade que havia em Nínive, porque Nínive, apesar de ter sido
Poupado da primeira vez através de Jonas, mais tarde você vai ver lá em Crônicas que Nínive é destruída. Por causa do pecado. Eles voltaram à vida de pecado. A ira de Deus que se manifesta no dilúvio. Todos. Tira a família de Noé e o restante, todo mundo sofre a ira de Deus. Os homens hoje, e muitos de nós, eu falo isso e me incluo, muitos de nós têm dificuldade de pregar o Evangelho e começar por aqui. Começar pela ira de Deus. Começar pela santidade. Você não precisa nem começar pela ira, começa pela santidade. Porque quando você apresenta a santidade de Deus, aí você pensa assim, olha, se Deus é tão santo, se Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como disse Isaías, ou melhor, Abacuque, se Ele é tão justo que não há nenhuma sombra, nenhuma variação, nenhuma mudança nele, se Ele é tão perfeito que os teólogos não falam de Deus em perfeição, ele fala de perfeições, no plural, porque tudo em Deus é perfeito. Se o amor dele é perfeito, a ira dele também é perfeita. Se a salvação dele é perfeita, o juízo dele também é perfeito. Então, tudo isso deveria criar temor no coração do homem. Nós temos vergonha e medo de pregar sobre temor. A gente não fala assim, olha, você deveria ter medo. Porque o Deus que te conhece, Ele julga as tuas situações, Ele julga você. Todo o Evangelho, Antigo e Novo Testamento, apresentam a ira de Deus. O Deus juiz. É um juiz em Deus. Só que, ao invés de lançar todos em sua ira de maneira permanente, imediata, como ele poderia ter feito lá no Éden, ele oferece um resgate. Aí Paulo diz o seguinte: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa para estes homens que ouviram, que veem tudo isso, que sentem no seu coração que há um Deus, que há uma regência de bem e mal, de bom, de perfeito, mas mesmo assim preferem o que é ruim, o que é mal. Então esses homens não têm nenhuma desculpa, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Observe isso aqui. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. O que é glorificar a Deus, irmãos? É da glória? É dizer glória a Deus? O que é glorificar aqui? O que é glorificar a Deus? Não, vou esquecer, vamos deixar aqui Romanos um pouquinho, porque vamos chegar Paulo aqui. O que é glorificar a Deus? Vamos lembrar da pregação de domingo. O que é glorificar a Deus? Hã? Eu estou ouvindo, não sei quem está falando. O que é glorificar a Deus? Reconhecê-lo em todos os seus talentos. Também. Fazer a vontade dele. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. Glorificar a Deus é glorificar a Cristo em toda a sua maneira de viver. É viver o Evangelho, é apresentar a Cristo em toda a sua forma de viver. É viver nos padrões de Cristo. É pensar de acordo com Cristo. Então, o que nós estamos vendo Paulo dizer aqui é que eles, tendo conhecido a Deus, o que eles fizeram? Não. Deus odeia a mentira. Não, mas mentira não tem problema. Eu posso mentir. Eu gosto de mentir.
Eu acho que eu sempre menti na minha vida e assim, eu sempre cheguei no lugar muito. Eu sempre consegui tudo que eu quero mentindo. Não, Deus abomina a idolatria. Não, mas ninguém assim é tão bonito quanto eu. Ninguém é melhor do que eu. Posto fotos no Instagram todo dia porque as pessoas têm que me admirar. Eu conto quantas vezes as pessoas estão ali me curtindo porque eu sou demais. Eu sou lindo demais. Eu só não caso comigo mesmo porque não tem ainda casamento consigo. Mas ainda vou evitar esse negócio. A idolatria do coração do homem leva a colocá-lo no lugar de Deus. Irmãos, não pense que idolatria, que as imagens que algumas pessoas adoram, que as entidades que algumas pessoas adoram, elas adoram porque elas precisam de alguém mandando nelas ou um ser superior que está sobre elas e que ela tem que obedecer, não. Elas querem alguém que elas possam controlar. Os deuses gregos eram controlados pelas ofertas. Havia um pensamento, inclusive na filosofia grega, que dizia o seguinte: os deuses sobrevivem das orações dos seus fiéis. Se os fiéis pararem de orar, eles desaparecem. E desapareceram mesmo, por quê? Porque não eram deuses. Só que o Senhor Deus não depende do homem para existir. Não depende do homem para ser. Mas a idolatria faz com que o homem, olhando para Deus, não queira como Ele é. As pessoas não querem um Senhor como Ele é. Elas querem um Senhor que seja palatável, que seja bonitinho, que seja apresentável. Elas não querem um Senhor como esse, que se assenta no trono e julga e condena. Não, não pode ser assim. Isso aí é uma coisa da Idade Média. Deus não é assim. Deus é um homenzinho gordo, sentado numa poltrona, vestido de vermelho, e que dá presente e que pede oração de todo mundo. Não, isso aí é Papai Noel, isso não é Deus. Isso aí não existe isso. Essa é a imagem do Deus que o mundo deseja. Diga-me, querido. Davi, dá uma pincelada na expressão Deus dos deuses. Sim. Que até músicas evangélicas são cantadas. Inclusive, eu ia até baixá-la e não baixei por causa desse termo. Já que o assunto Deus e idolatria, gostaria que você desse uma pincelada sobre a expressão Deus dos deuses, quando a Bíblia toca nesse assunto. A palavra ali é Elohim, deuses. E essa palavra é usada para anjos, demônios, espíritos, até para homens de grande influência na sociedade é usada Elohim. Quando o salmista fala, porque nós adoramos o Senhor entre os deuses, ou quando ele diz, olha, porque o Deus é o Deus dos deuses, ele está falando que o Senhor Deus é o único Senhor superior a todos aqueles que foram criados e inventados pelos homens. Toda a entidade é inventada pelo coração do homem. Tanto é que toda a entidade, até as antigas, por exemplo, Mamon. Quem era Mamon? O Deus do dinheiro, da ganância, da prosperidade. Né? Eu ia falar assim, deixa quieto. Mas Mamon é o Deus da prosperidade. Mamon é adorado. O que Mamon queria em troca? Sacrifícios. Então, se fazer sacrifícios para que Mamon abençoasse com dinheiro. Por quê? Porque o homem quer poder. Então ele quer um Deus que dê a ele poder, dinheiro. Quando ele não queria poder e dinheiro assim, ele podia desejar vencer as guerras, ser um grande. Então ele ia e orava a Hermes, ou a Apolo, né? Se não me engano, que era o Deus da guerra, o Senhor do Ares, isso, obrigado. Que era o Senhor da guerra, o Deus da guerra. Então ele ia lá e orava a esse Deus, porque o que é que ele quer? Ele quer uma coisa especificamente, e tem um Deus, uma entidade que atende a isso. É bem parecido com aquele negócio dos santos hoje, né? Tem um santo das causas impossíveis, tem um santo do pé quebrado, fala. Quero dizer que toda estrutura, né, que é esculpida pelo homem, Deus tem poder porque foi ele que fez. É obra dele. E se é obra dele, ele tem poder. A escultura é, na verdade, uma tentativa de visualizar o invisível.
imagem de uma entidade é a tentativa de ter um contato visual. Porque, perceba uma coisa. Por exemplo, quando alguém nega a existência de Deus, ele nega a existência de Deus por quê? Porque ele diz, eu nunca vi. Não há provas positivas. Eu quero aqui, ó. Isso aqui eu sei que existe porque eu toco, porque eu pego. Deus eu não sei. Então ele entende que tudo que existe é matéria. Se não é matéria, não existe. Como Deus não é matéria, como Deus não está dentro da criação, todos os deuses, todas as entidades estão dentro da criação. Deus não. Todos os deuses e entidades estão relacionados a alguma coisa daqui. Deus não. Ele criou todas as coisas, mas ele não está na criação. Quando o texto aqui diz, e eu vou chegar agora nesse ponto, eu não sei se vai dar tempo, mas quando Deus diz aqui, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo que aqueles que se diziam tão sábios, tão inteligentes, tão capazes, negaram a Deus, mas se prostram diante da imagem. Se prostram diante de uma entidade. Negam a Deus, mas criam seus deuses. Negam o soberano do Senhor. Por quê? Porque eles não querem um Deus soberano. Esse, irmãos, é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Quando a gente fala Deus é soberano, glória a Deus, aleluia, cantar Deus é soberano é maravilhoso. Quando eu pregar para vocês e dizer para vocês o que significa que Deus é soberano, não acho não. Aí eu não concordo não. Aí eu não gosto não. Não vou brincar mais não. Eu estava gostando até agora eu não quero mais não. Então, quando a gente fala da soberania de Deus, a gente está dizendo que ele não deve satisfação a ninguém. Ele faz o que ele bem entende. Ele faz as coisas pelo conselho da sua vontade. Efésios capítulo 3, versículo 11. Todas as coisas ele cria, todas as coisas ele faz pelo conselho da sua própria vontade. Ele não pede conselho, ele não pede opinião, ele faz. Isso a gente não gosta. Mas os deuses, as entidades, o que elas fazem? Elas fazem o que a gente quer. Então a gente vai lá e faz um negócio, um sacrifício. Para que? Não, porque eu quero casar. Aí pega lá a imagem de Antônio, bota a cabeça para baixo da água, no copo, e larga lá. Deixa Antônio de castigo até eu casar. Estou falando isso que eu sei. eu vi, me testemunha disso. Ou então chega lá e faz, não, eu vou ali num lugar que o pessoal faz lá uns trabalhos, e vou lá e vou colocar o nome de fulano lá na boca do sapo, porque fulano está me perseguindo e ela vai ver o dela. Então assim, eu quero fazer alguma coisa que eu quero uma entidade que me obedeça. Percebe? Eu quero uma entidade que esteja submissa a mim. Por isso que tem muita gente que não entende oração. Porque na oração você não manda Deus fazer nada. Você não determina nada. Você não diz a Deus o que ele tem que fazer ou deixa de fazer. O que está acontecendo na oração é você estar apresentando as suas demandas para Ele, mas ao mesmo tempo Ele está transformando seu coração naquilo que Ele quer. É um relacionamento pessoal com o Senhor. Na oração você pode até falar muito, mas no final, 3 ou 4 palavras chegam no céu através do Espírito Santo. O resto joga fora porque é tudo do coração. Só coisa assim, cheio de vontade, menino mimado, né? Fala um monte de coisa. A gente só ouve o que a gente precisa mesmo. Então, a gente tem um relacionamento com Deus que não é igual às entidades. Aí Paulo diz, olha, porque eles, dizendo que são sábios, se tornaram loucos. São insensatos. O mundo, irmãos, é um mundo insensato. Não pense que as pessoas, quando falam com você de Deus, elas estão falando da mesma pessoa, não. Não estão. Quando você fala assim, Jesus é lindo, não é esse Jesus da Bíblia. É aquele que você bota um nomezinho lá na parede da casa, na janela. Ou que você bota lá no crucifixo na parede. É o máximo que ele vai querer. Mas ele não quer este Jesus
que voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se assentará no seu trono, que julgará, separará as ovelhas dos bodes, mandará os bodes para o inferno, salvará as ovelhas e colocará consigo mesmo. Eles não querem ouvir isso. Quer ver uma coisa? Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu acho que eu não anotei, eu queria ter mandado esse texto. Mas eu vou lembrar onde está. Minha memória é muito boa. 24, versículo 22. Paulo está aí diante de Félix. Félix é o governante da província. E ele fica sabendo de Paulo, né? Ele ouve falar do apóstolo Paulo. Aí ele quer conhecer o caminho, tal, certinho. Só que aí... cadê? Aqui, versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando tiver vagar, chamar-te-ei. Paulo está falando com Félix, está pregando para Félix. Aí ele começa a falar sobre a justiça de Deus. Aí ele começa a falar sobre o domínio próprio, sobre o ato de um homem ter domínio próprio diante do juízo de Deus. Porque Deus é um juiz justo e tudo mais. Aí ele conclui para chegar no juízo, porque haverá um juízo final. Quando ele fala do juízo final e do juiz que se assenta no juízo final, Félix fica com medo. Deixa claro. Félix, amedrontado, encerra a conversa. Até falar do juízo final, estava tudo bem. Quando tocou no assunto de juízo final, acabou a conversa. Tenta fazer isso no grupo de amigos, na roda lá dos vizinhos. Estava todo mundo comendo, estava no churrasco, aquela coisa toda, aquela felicidade. Não, a gente queria falar com vocês a respeito do juízo final. Acabou a festa. Estraga prazer, rapaz. Estraga a festa dos outros. Né? Porque é um assunto indigesto para muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos inclinados às coisas da carne. Mesmo nós, cristãos, servindo a Jesus Cristo, somos inclinados às coisas da carne. O mundo nos empurra, nos impulsiona para as coisas da carne. O juízo de Deus, já te passo, o juízo de Deus é o julgamento sobre todas as ações que é desejo do homem fazer. O homem gosta de pecar. Se o Espírito Santo abrir espaço para nós, falar assim, está liberado, meu Deus do céu. Sai de baixo. Se alguém, né, e como eu estou fazendo agora, né, estava querendo fazer uma releitura da Bíblia, não, isso não é pecado, não é bem assim, não, tem que ver, né, essa situação não é bem assim, né, Deus é misericordioso, Deus é amor, Ele sabe que nós pecamos, né, então vamos liberar um pouquinho, vamos tirar um pouquinho dessa coisa, aí tá bom. Mas se você volta para a Escritura e vê que o pecado é uma ofensa contra um juiz que não tem o culpado por inocente, a coisa muda de figura. As pessoas têm medo, irmãos. A gente não vai aqui entrar no mérito da questão agora, eu já vou encerrar porque não vai dar tempo de chegar, como eu falei, né? Esse versículo 24, 25, tem muita coisa aí para... Eu não vou voltar nos versículos anteriores. As pessoas têm medo e elas dizem que essa coisa do pensamento da ira de Deus é uma coisa medieval, porque lá, se você assistir o Lutero, você vai ver que eles faziam uns teatros, eles falavam sobre o inferno, sobre as pessoas queimando vivas lá e tal. E foi assim, inclusive, que a Igreja Católica Romana, na Idade Média, criou as indulgências para tirar as almas do inferno. João Texas dizia: a cada moeda que cai no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Aí o pessoal ia lá e botava um carimbozinho nele. Então, essa ideia de que havia um juízo queimando vivo e tal, aí a pessoa fala assim, não, isso é muito duro. Então você vai encontrar hoje algumas linhas que se dizem cristãs que negam completamente inferno, condenação, juízo final. Elas negam. Por quê? Porque essas coisas não atraem.
essas coisas não enchem a igreja. Esse tipo de pregação não faz com que a igreja fique lotada de gente. O que faz lotar é pregar o amor. Só que o amor não está desligado do juízo de Deus. Deus é absolutamente amoroso quando julga e condena o inferno. Deus é absolutamente justo quando usa da sua graça e nos salva por sua misericórdia. Não há variação dele. Ele não é menos uma coisa para ser mais outra. Ele é sempre completo, total e absoluto. Então, quando você olhar para esse texto de Romanos, vamos voltar a ele semana que vem, você vai lembrar-se de que, primeiro, a ira de Deus é uma doutrina bíblica. Você não pode tirar isso dos seus estudos, da sua pregação, das suas orações. A ira de Deus é uma doutrina bíblica. Segundo lugar, a ira de Deus se revela. O Evangelho faz duas coisas: salva e condena. A pregação do Evangelho faz esses dois papéis. Ao mesmo tempo que eu estou pregando para a salvação, eu também estou pregando para a condenação. Então, a graça de Deus se revela sim, mas a ira de Deus também se revela. Uma coisa não anula a outra. E os homens, que hoje muitas vezes falam de Deus, de amor, de coisas bonitas e belas, eles não estão entendendo isso. Eles não estão falando a mesma língua que você. Entenda. Quando eles falam de Deus, Deus é uma palavra genérica. Tem muita coisa que pode entrar aí. Então, quando eles falam de Deus, eles não estão falando deste Senhor revelado nas Escrituras, que se revelou a nós através da Escritura, através dos profetas. Eles estão falando de um Deus genérico que obedece à vontade do coração do homem. E o Senhor nos conduza a termos coragem de assumir o que é o Evangelho, a pregação do Evangelho, e não nos envergonhar da pregação desse Evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém?